Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Laboratório de Estratégias Metodológicas para Educação em Química 1. Ao longo dessa disciplina, que tem com duração de 5 semanas, uma carga horária de 30 horas, nós iremos discutir algumas tendências, novas tendências para o ensino de Química. O objetivo da disciplina é desenvolver um senso crítico por parte dos alunos sobre a implementação dessas novas tendências para o ensino de Química na busca da aprendizagem significativa dos conceitos químicos. A disciplina está organizada em 5 unidades, onde nós iremos trabalhar, então, primeiramente, a parte da aprendizagem significativa, discutir alguns conceitos relativos ao que é ensinar, o que é aprender, o que é aprendizagem significativa. Na unidade 2, nós vamos trabalhar um pouco com a problematização e a contextualização, qual a importância de problematizar e contextualizar os conhecimentos, os conceitos químicos, no viés da aprendizagem significativa. E nas unidades 3, 4 e 5, nós iremos trabalhar algumas dessas novas tendências, especificamente os 3 elementos pedagógicos e a situação de estudo. E lá na última unidade, nós iremos fazer uma atividade que vocês consigam compreender e articular e fazer uma atividade contemplando essas novas abordagens na prática de sala de aula. Então, a nossa unidade 1, para iniciar, tem como título Ensinar e Aprender no Processo de Significação do Conhecimento Científico. O que é ensinar? O que é aprender? O que é conhecimento? Qual é o papel do professor em sala de aula? São algumas questões que a gente precisa estar sempre pensando, que parece ser muito fácil, mas será mesmo que a gente consegue definir o que é ensinar, o que é aprender, qual que é o nosso papel como professores na sala de aula? Então, ao entrar numa sala de aula, a gente pode dizer que o professor está de fato ensinando? O que exatamente tem que acontecer para que a gente possa dizer que o professor de fato está ensinando e que o aluno está aprendendo? O conceito de ensino é totalmente ininteligível sem referência ao conceito de aprendizagem. Não existe ensino sem a intenção de que ocorra a aprendizagem do aluno. E assim sendo, a gente não consegue caracterizar o ensino sem caracterizar a aprendizagem. Portanto, sem saber o que é aprender, é impossível a gente saber o que é ensinar. A gente tem a ideia, por muitas vezes, quando pergunta para alguém o que é ensinar, a pessoa fala que é transmitir conhecimentos. Ensinar tem a sua origem no latim, signare, que significa colocar signos. E o ato de depositar informação no aprendiz é educação bancária, Paulo Freire. Toda vez que nós falamos que o ensinar é transmitir conhecimentos, a gente vai fazendo referência ao que o Paulo Freire chama de educação bancária, que é quando você está depositando informações para que o estudante aprenda, quando na verdade depósito de informações, acúmulo de informações, memorização e reprodução de informação não necessariamente significa aprendizagem. E muitos também têm a ideia de que aprender é gravar. Ensinar é transmitir e aprender é gravar, ou memorizar. Que é o que a gente chama de um sistema de transmissão-recepção. A concepção de ensino-aprendizagem como transmissão-recepção, que vem da perspectiva acadêmica, e da racionalidade técnica, de que ensinar é fácil, basta conhecer os conteúdos a serem transmitidos, e que aprender é fácil, basta ter atenção e exercitar repetições na questão de memorização. Qual é o papel do professor? Ensinar, ou seja, transmitir conhecimentos ou ajudar o aluno a aprender? Segundo Ausubel, o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso em seus ensinamentos. David Ausubel, ele foi o precursor, que fala sobre aprendizagem significativa. Então, assim, durante muito tempo, nas perspectivas acadêmicas e da racionalidade técnica, não se concebia-se o aluno como uma tábula rasa, ou seja, que ele não trazia conhecimentos do seu cotidiano, da sua vida. Ou seja, o professor atuava como um transmissor, o aluno como receptor, e ele agia como uma tábula rasa, ou seja, ele transmitia conhecimentos, o aluno acumulava e ele não era capaz de participar do processo de ensino-aprendizagem e não se levava em consideração aquilo que o aluno trazia. Ou seja, todo aluno traz algum tipo de conhecimento de dentro da sua casa, do seu cotidiano, das suas experiências, das suas interações com a sociedade. E o Ausubel trouxe o princípio da aprendizagem significativa
e trazendo 2 princípios, né? Ou para aprender significativamente, a gente precisa de 2 condições fundamentais. A primeira é a disposição para aprender, ou seja, não se ensina ninguém que não está disposto a aprender. E um conteúdo significativo. Essa questão do conteúdo significativo, ou seja, um conteúdo que tenha significado para o aluno, ou seja, com que ele consiga estabelecer relações com algo que ele já conheça, tá? Então, assim, para aprender, você tem que ter disposição para aprender e o conteúdo precisa ser significativo para você de alguma forma, tá? O Ausubel, ele foi um dos precursores a falar sobre as ideias prévias, ou seja, as concepções alternativas, ou seja, essas ideias que os alunos trazem do seu cotidiano, ou essas ideias que eles formulam, que a gente chama de concepções alternativas, com relação às novas informações. Então, ele traz a ideia de subsunsores. É muito difícil a gente aprender uma coisa pela memorização. Quando a gente fala em aprender sem trazer um conhecimento prévio, a gente está tendo uma aprendizagem mecânica. A gente só está tendo uma aprendizagem significativa quando eu consigo atrelar o novo conhecimento a alguma ideia prévia que eu já tenho, ou seja, para o conteúdo ser significativo. Tá? Essa ideia do Ausubel vem ligada ao subsunsor. Ele fala que uma nova ideia tem que estar ancorada, né, a um subsunsor. O que é isso? Uma ideia que o aluno já traz, alguma coisa que ele já conhece para que ele consiga ancorar, tá, numa nova informação. E a gente vai tecendo o que a gente chama de rede. Ou seja, para a gente aprender o conhecimento, ele é um conjunto de relações. Você está construindo o conhecimento, é um processo de construção onde você vai ancorando novas ideias em ideias que você já tem. E vai aumentando sua rede, aumentando o seu ciclo de relações, conseguindo estabelecer relações entre essa nova informação com aquilo que você já conhece, que é o que ele chama de subsunsor, né? Então, a formação de um novo conhecimento, totalmente novo, é feito por subsunsores poucos elaborados, ou seja, você já tem uma ideia prévia, essa nova informação ela é ancorada em uma relação que você consegue estabelecer por algo que você já conhece, esse subsunsor se forma e aí agora você pode ancorar esse conhecimento com novas informações. Então, assim, é mais ou menos como está escrito aqui, como no processo de construção dessa cadeira, né? A gente tem algumas, como se fosse um quebra-cabeça, a gente tem algumas ideias, quando você tem uma nova informação, ela tem que ser ancorada nas ideias, nas relações que você já consegue tecer com essa nova informação, você forma um subsunsor e agora ele está pronto para você acabar ancorando novas ideias nele, vai ampliando a sua rede. Então, a gente concebe o conhecimento como rede, tá? E não como um processo de transmissão-recepção, para que a aprendizagem seja significativa. Então, o ensinar, nesse sentido, é possibilitar a construção de conhecimentos, ou seja, ele deve processar a informação que obtém interagindo com o mundo dos objetos das pessoas, e para isso, para ele conseguir estabelecer essa relação, é necessário que a gente compreenda o que ele já sabe, né? Ele precisa trazer ideias prévias, e nessa interação com o mundo, ele se coloca em face a problemas e situações que devem ser resolvidos. Nesse sentido, quando a gente fala na educação como sistema de transmissão-recepção, não é possível que o aluno consiga, por meio da memorização, transpor, utilizar esse novo conceito para resolver situações cotidianas, ou do dia a dia, ou outras situações. Então, ele não é capaz de utilizar esse conceito para resolver outras situações. Então, quando a gente fala que o conhecimento é você conseguir resolver outros problemas utilizando determinados conhecimentos ou se for de fato um conhecimento novo. Então, nessa concepção, o aprender significa apropriar-se da informação, compreendê-la. Então, ensinar deixa de ser do ato de transmitir e passa a criar criar ambientes de aprendizagem para que o aluno possa interagir com uma variedade de situações e problemas, auxiliando na sua interpretação para que ele consiga construir novos conhecimentos. Dessa forma, a gente precisa compreender o que são esses conhecimentos prévios, né? Eles são as construções pessoais, tá? São construções que cada um desenvolve individualmente, tá? A partir da sua relação com aquela informação, com a sua visão de mundo. Então, são construções pessoais, possuem coerência do ponto de vista do aluno, são bastante estáveis e resistentes à mudança, procuram a utilidade mais do que a verdade e possuem um caráter implícito. Geralmente, no nosso dia a dia, nós construímos teorias
para explicar determinadas situações. Tá? E nessa construção, a gente acaba criando o que a gente chama de concepções alternativas. Então, as ideias prévias são aquelas ideias que o sujeito constrói para interpretar e explicar eventos naturais cotidianos. Então, são construções que eles elaboram para dar resposta às necessidades pessoais de interpretar alguns fenômenos naturais. Então, tais ideias resultam da interação com o outro nos cenários socioculturais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do fenômeno da osmose. Você sabe por que é que quando a gente faz uma salada de alface, coloca sal, tempera a alface murcha? Então, a todo momento, a gente vai tentar criar explicações, os alunos tentam criar explicações, né, as pessoas em geral, para explicar por que é que a alface murcha. Por muitas vezes, as pessoas vão falar que é por causa do vinagre, porque o vinagre é ácido, ou por causa do sal, ou por causa do limão, que também é ácido, e elas vão tentar criar explicações para isso. Então, essas são as ideias prévias, as explicações de alguns fenômenos naturais. E isso é natural do ser humano, ele tentar explicar algumas situações do cotidiano. Quando ele produz respostas mais elaboradas, ou seja, em que ele tenta organizar essa explicação, teorizar, é o que a gente chama de concepções alternativas. Então, são produtos de aprendizagem individual dos estudantes, do seu esforço intelectual para dar sentido e organizar uma visão de mundo. Quando ele fala, olha, a alface murcha, essa é uma ideia prévia. Quando ele vai explicar, mas por que é que a alface murcha? Eu acho que é por conta do limão que é ácido. Então, aí ele já está tendo uma concepção alternativa, ele está fazendo um esforço intelectual, uma teorização sobre esse fenômeno cotidiano. E essas concepções alternativas podem ou não levar a erros conceituais. Porque a gente sabe que o que causa o que a alface murcha é o fenômeno da osmose e não a questão da acidez ou basicidade da acidez do vinagre ou do limão. Então, os erros conceituais são as respostas rápidas, seguras, contraditórias aos conhecimentos científicos vigentes e que geralmente amplamente denominadas pelos estudantes e que se repetem insistentemente. Então, assim, as concepções alternativas são geralmente as ideias que levam aos erros conceituais. Na busca de encontrar as respostas por esses fenômenos, eles podem ou não construir erros, ou utilizar-se de erros conceituais. Então, quando os alunos cometem esses erros, eles não são exatamente as concepções alternativas, mas uma forma delas se manifestarem. Por exemplo, a concepção alternativa se expressa quando se atribui aos átomos propriedades macroscópicas para explicar um fenômeno. Então, geralmente, a gente tenta explicar um fenômeno e acaba esbarrando em alguns erros conceituais químicos. Então, para deixar bem claro para vocês, os alunos, a gente tem uma ideia prévia, necessidade de explicar o fenômeno. Quando eu começo a teorizar sobre esse fenômeno, eu posso estar diante de uma concepção alternativa que pode ou não levar a um erro conceitual. Alguns teóricos ou alguns pesquisadores consideram que ideias prévias e concepções alternativas são a mesma coisa. Na verdade, não são. As ideias prévias podem ou não ser concepções alternativas, dependendo do quanto eles tentam explicar essa ideia. O conhecimento é o fruto de uma construção contínua. Então, é o que a gente chama de modelo sistêmico de evolução conceitual, onde que a passagem de um nível de compreensão para um nível seguinte é caracterizada pela formação de novas estruturas que não existiam anteriormente no indivíduo. Então, partindo do ponto aprendizagem significativa, se você for olhar aqui, a gente tem os estágios de ajuste, onde a gente vai se adaptando para a compreensão de um novo conhecimento, até que você consiga estruturá-lo. Então, a construção de significados, ela alimenta-se de dados e informações provenientes do exterior, acumulados historicamente ou gerados continuamente em permanente construção. A gente conseguir observar aqui, a gente transforma os dados em informações e essas informações podem ou não ser transformadas em conhecimento, quando você consegue compreender, explicar alguma coisa, tá? E aí que a gente pode chamar de inteligência, quando você consegue utilizar esse conhecimento para projetos, valores.
E é o que a gente chama de conhecimento de rede de significados. Então, se aprender é construir, né, conhecimento, essa construção é feita por a gente chama de uma rede de significados, ou seja, aprendizagem no sistema de rede. Como nós pensando no sistema de ancoragem da aprendizagem significativa do Ausubel, é quando a gente pensa que a gente vai ancorando as nossas informações, vai preenchendo ou aumentando a nossa rede, estabelecendo mais e mais relações. Então, o conhecimento como rede significa que compreender é aprender o significado de alguma coisa. Aprender o significado de um objeto ou de um acontecimento é estabelecer relações dele com outros objetos e outros conhecimentos. Então, os significados são feixes de relações. Então, para eu dizer que eu realmente possuo um conhecimento como rede, é quanto mais relações eu consigo tecer com esse conhecimento, com esse conceito que o aprendiz está tentando conhecer. As relações entretecem-se, articulam-se em teias, redes construídas social e individualmente e em permanente estado de atualização. Ou seja, é necessário, além dos conhecimentos prévios, a sua interação com o meio ambiente e também é um processo individual à medida que cada um estabelece suas próprias relações. As relações que eu vou tecer, por muitas vezes, não são as mesmas relações que vocês vão tecer, por mais que o conceito seja o mesmo. Em ambos os níveis, individual ou social, a ideia de conhecer assemelha-se a de enredar, como uma ideia de rede mesmo. O modelo construtivista, que é o modelo de ciências, ela prevê exatamente isso. Qual que é o papel do professor, qual é o papel do aluno, né? Então, assim, a ideia de que aprender significa construir significados para a resolução de problemas. Tá? E que o professor e o aluno, o professor atua como um mediador. E o aluno é aquele que vai ter que conseguir estabelecer as relações. Então, a gente traz aqui no quadro 1 e no quadro 2 algumas ideias de alguns autores sobre o que é ensinar e quais são os significados de aprender. Que vai desde, ensinar pode ter várias atribuições dependendo do contexto, e uma delas é promover a aprendizagem. Né? Para Pino pode ser transmitir conhecimento, treinar, indicar. Para Ruiz, Vilar e Franco significa instruir alguém sobre. Aprender pode ser apanhar, adquirir conhecimento, adquirir habilidade prática, ter compreensão. Significa a mudança trazida pelo desenvolvimento de uma nova habilidade. Então, conhecer significa o quê? Aprender uma mudança, né, de alguma nova habilidade. Mas por que é que a gente andou trabalhando durante todos esses conceitos de ensinar e aprender? A partir do momento em que a gente pensa que ensinar não é mais transmitir e aprender não é mais apenas recepção de informações e que essas informações precisam ser transformadas em conhecimento a partir da construção de uma rede de relações, uma construção de significados, aumentando a sua teia de relações, como é que nós vamos proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa em sala de aula? Então, observem a chart que nós colocamos ali. Quem não entendeu, levante a mão. Aí o Manolito ia levantar a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. Por muitas vezes, a nosso ensino na sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, ela não permeia essa construção de significados, essa aprendizagem significativa. E é isso que nós veremos na próxima unidade. Como fazer em sala de aula com que nós consigamos fazer com que o aluno, de fato, seja um aprendiz de acordo com o modelo construtivista. Para isso, nós compreendemos que a ideia de problematizar o ensino e trazer a ideia de contextualização. A partir da ideia de contextualizar e utilizar contextos, trazer problemas do cotidiano, auxilia na construção, uma vez que a gente traga a ideia do meio social, de problemas do dia a dia, para que eles consigam estabelecer essas relações.